Então, você tem que ir lá no confessionário, fala assim, padre, perdoa-me porque pequei. E aí você começa, padre, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu estou falando Senhor, porque a gente fala Senhor, né? A gente ora direto para Deus. Padre, perdoe-me porque pequei. O que você fez, minha filha? Eu respondi mal para minha mãe. Eu roubei a caneta Bic lá no meu serviço. Eu chutei meu gato. Pisei na lagartixa. E vai confessando. Dependendo dos pecados que você cometer, ele vai te dar lá um tanto de orações para você fazer, né? Se for um negócio mais grave, talvez tenha algumas punições, sei lá, mais grave, não sei. Com certeza umas orações você vai ter que fazer. Chutei meu gato. 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso. É sempre mais Ave Maria, né? Do que Pai Nosso, né? Eu acho que é a cada Pai Nosso, não sei se é 5 Ave Marias a cada Pai Nosso. 5 Ave Marias a cada Pai Nosso. Eu acho que é isso. Que interessante. Não sei se ele segue o terço, né? Eu acho que ele segue aquele terço. É o terço. Aí então as bolinhas pequenas são Ave Maria, aí tem uma grandinha que separa. Não sabia. E aí a maiorzinha é o Pai Nosso. Então quando você chega na maiorzinha, é o Pai Nosso. Deve ter toda uma teologia em volta disso. Né? Superstição criada ao longo dos tempos pela Igreja Romana. Não sei se tem na Igreja Ortodoxa. Gostaria de saber bem de onde surgiu, né? Mas o fato é que você não vai até Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Você vai lá para o padre, confessa. E o que aconteceu com Lutero? Lutero ia demais confessar. Todo dia. Ele ia todo dia confessar. Ele era uma alma atormentada pelo pecado. Atormentada. Quem não é, né? Quem que não peca e não fica assim, caramba, eu mereço o inferno. Então Lutero falou assim, eu mereço o inferno. Eu preciso me confessar, né? Porque eu tenho a consciência de que meus pecados são pecados que Deus não vai... que Deus vai me punir por esses pecados, Deus vai me julgar por esses pecados. Então aquela visão de um Deus que julga e condena. Então Lutero ia se confessar o tempo todo, a ponto de os seus superiores no mosteiro, que era um mosteiro agostiniano, falar assim, Lutero, volta aqui só quando você cometer um pecado grave. Esses pecados você está me confessando aqui, você está me enchendo a paciência já. Volta aqui quando você cometer um pecado grave, ou quando você acumular bastante pecado. Aí você vem e já, acumulei um monte de pecado. Aí você vem e confessa. Porque mas ele era perturbado. Perturbado, assim, pelo pecado. E tem que ser mesmo. Tem que ser. Porque o pecado conduz o homem para a destruição eterna. Qualquer pecado. Qualquer quebra da lei de Deus conduz o homem para a destruição. A gente tem que saber disso. E Lutero sabia disso. Né? E era uma obra do Espírito Santo. Era uma obra do Espírito Santo porque é o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem e trabalhou na mente de Lutero para ele falar assim, eu preciso de salvação. Só que toda essa história levou o quê? A igreja, a própria igreja, né, romana, né, na pessoa ali dos seus superiores ali nesse monastério, né, esse mosteiro agostiniano, pegou e falou assim, vamos levar esse rapaz para estudar as escrituras, porque eles precisam estudar a escritura para ver se ele ocupa mais a mente, né? Vamos ocupar mais a mente, de repente melhora um pouco o estado psicológico, mental dele. Né? Grande, vamos dizer assim, tiro no pé por parte da Igreja Romana, mas uma grande obra da parte de Deus, porque quando ele foi estudar as Escrituras,
ele pega, então tem contato com o texto original da Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Ele vai estudar grego e começa a estudar as cartas de Paulo. Quando ele estuda as cartas de Paulo, ele chega lá em Romanos 5, 1. Vê aí. Abre aí, Lívia, se você está habilidosa aí com a Bíblia. Romanos 5, 1. Hã? Romanos 5, 1. Depois de João, antes de Atos. Pega isso, né? Depois de Atos dos Apóstolos. Depois de Atos, antes de 1 Coríntios. Antes de 1 Coríntios. Lê aí. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leu 2 também. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, o Lutero falou que quando ele leu esse texto, né, no grego, ele falou assim: os portões do céu se abriram para mim. Por quê? Porque esse texto está dizendo que ele está justificado diante de Deus e tem paz com Deus só pelo fato, somente pelo fato de ele crer em Cristo Jesus. Nesse texto não está falando nada sobre obras, não está falando nada sobre penitências, não está falando nada sobre sacrifícios, não está falando nada sobre você ser bonzinho ou malzinho. Oh, Senhor, fiquei bonzinho, agora eu estou em paz com Deus. Não está falando nada disso. Está falando justificado, pois, mediante a fé. Fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a obra de salvação está resumida aqui. O pecador é tornado justo diante do Altíssimo, o justo juiz de toda a terra. Ele é tornado justo diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. E olha o que ele fala em seguida: por intermédio de quem, ou seja, de Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então nada pode nos abalar, né? O acesso à graça por meio da fé em Jesus Cristo nos deixa inabaláveis, na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Toda a salvação feita por meio da fé em Jesus Cristo redunda na glória de Deus, não na glória do homem. A gente vai ver isso lá em Efésios também, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É isso aqui que Paulo está falando em Romanos. Para que ninguém se glorie, para quê? Para que a glória seja de Deus. Deus, ele é tornado glorioso, porque aí nós vemos que esse Deus que Lutero via, é um Deus justo, que vai me punir, não, esse Deus que é justo, que é santo, que é implacável contra o pecado, ele mesmo providenciou a salvação por meio do seu Filho, sacrificando o seu próprio Filho no lugar do pecador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pecador, ele só precisa, falei várias vezes isso aqui também, mas não canso de repetir.
O pecador, todos nós aqui somos pecadores. Todo mundo é pecador. Até o mongezinho lá do deserto que fica lá fazendo um monte de penitência. Lá existiam monges que ficavam lá, vou me separar da sociedade para viver uma vida pura. Amém. Vai lá viver a sua vida. Porém, o pecado não está na cidade. O pecado não está em determinados lugares. O pecado, Jesus falou assim, está dentro do coração humano. Então, para onde você se esconder? Vou me esconder do pecado. Ele vai estar lá com você, porque está dentro do seu coração. Só Cristo pode purificar você. Só Deus, o Pai bondoso, e aí Lutero percebeu isso. Poxa, Deus não é só um juiz implacável que vai me julgar e me condenar. Ele é o próprio Pai bondoso que me deu o seu Filho para que eu tenha paz com Ele. Por meio da fé eu posso olhar para Ele, e é por isso que ele viu que os portões do céu abriram para ele. Já para quem estava entrando nos portões do inferno, do nada ele estava entrando nos portões do céu. Eu estou falando tudo isso, né, porque a gente estava mencionando a história da igreja, né? Então, de Lutero, com essa reforma, surgiram muitas igrejas reformadas. Essas igrejas, elas têm, com certeza, as igrejas reformadas têm esse ponto em comum. Elas ensinam que a salvação é pela fé, pela graça por meio da fé. Isso daí elas não abrem mão. Pode discordar em alguns outros pontos? Podem, mas isso aí elas não abrem mão. Interessantemente, algumas outras igrejas na história que deveriam, né, seguir na mesma linha das igrejas reformadas, elas se desviaram nesse ponto e voltaram a se aproximar daquela teologia que ensina que não, Deus é gracioso, mas você tem que fazer obras, viu? Senão você vai senão você perde a sua salvação e vai para o inferno. Né? Como tem igrejas que ensinam, você é salvo pela graça. Ok. Mas a partir de agora? A partir de agora você tem que cuidar da sua salvação, porque se você não cuidar, você pode perdê-la e ir para o inferno. Né? E a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que o Espírito Santo, que é dado ao crente, irá levar esse crente a se santificar a cada dia. Não é única e exclusivamente um esforço, né? Não é em primeira mão um esforço pessoal, é um operar do Espírito Santo, né? Esse desejo que nós temos, eu tenho que me desviar desse pecado, eu tenho que amar a lei de Deus, isso aí é tudo colocado no nosso coração pelo Espírito Santo. O homem sozinho não produz isso aí, isso é o Espírito de Deus que vai produzir no nosso coração. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Nós somos justificados, nós temos justiça da parte de Deus, nós temos paz com Deus, e por causa disso nós estamos cheios de alegria em Deus, nos gloriando, né, como diz o texto aqui, na esperança da glória de Deus. Todo esse rodeio foi para dizer o quê? Que as igrejas reformadas, na sua tradição, existem muitas tradições, né? E a tradição da igreja reformada, principalmente ali com a igreja presbiteriana, né? E o seu pacto nacional de servir ao Senhor, foi um pacto, não foi só um pacto de algumas famílias, foi um pacto nacional. Desde o governo até o menor, falou assim: nós vamos servir a Deus, né? Nós vamos servir ao Altíssimo, nós vamos amá-lo, nós vamos seguir as suas leis.
E nessa tradição, então, eles instituíram algo chamado Diretório de Culto Familiar. Porque eles entenderam que uma sociedade não pode ser forte em Deus se as famílias não forem fortes em Deus. E nós estamos assim, despertados para isso, para poder, em família, estar sempre cultuando a Deus. O culto é de domingo. Sim, é o culto solene. Mas, dia a dia, as famílias cultuam a Deus nessa tradição. Seja para abrir o texto bíblico para meditar juntos, seja para orar, seja para louvar o Senhor com seus salmos, seus cânticos, né? E é por isso que a gente está aqui. Então, a gente está fazendo a leitura dos Salmos. Os Salmos, eles são uma obra de arte do Senhor Deus, o Espírito Santo. Uma obra de arte, porque ele planejou com certeza isso. Colocar todas as verdades que a gente encontra em toda a Bíblia, está aqui nos Salmos. Todas as verdades, falando sobre Cristo, falando sobre a lei, falando sobre Deus, falando sobre pecado, falando sobre justiça, está tudo aqui em Salmos. Se você ler Salmos, você já tem uma ideia muito boa de quem Deus é, do que Ele quer para nós, o que é uma vida de santidade. E a gente está no Salmo 7, né? Minha tradução é um pouco diferente. Embora seja revista e atualizada. Eu acho que é revista atualizada. É a revista atualizada, mas é mais antiga. Pega a sua lá no quarto. É. Você não usa Pega lá pra mim, lá no canto. É que aquela eu tô tentando preservar. Não. Pode levar ela. Tá lá no Criado do Mudo. O Theo. Criado Mudo. O Theo entrou e começou a tomar o leite, né? Tomou. Aí daqui a pouco ele... É sempre assim. Ele faz isso, como se estivesse fazendo cocô, né? Se tivesse feito, né? Ele tomou, aí ele fica assim, ó. Cobrindo. Aí ele cobre, cheira, passa por cima e vai embora. Não, foi entender, né? É porque ele sentou no chão, provavelmente, e sentiu o cheirinho. Nada, ele cheira a comida. Até a ração ele faz isso. Ele fica assim, ó, como se estivesse cobrindo. Ou tentando esconder, né? É meio pancada. Não bate muito bem, não. Ai. Alguém pensa, Foi ele. deve ser ele mesmo. Salmo 7. Vamos abrir rapidamente. Canto de Davi, entoando ao Senhor com respeito às palavras de Cur. A gente leu isso aqui. É o 8. É o 8. Salmo 8. Salmo 7 é para o povo que... Eu falei que para orar o Salmo 7 como Davi fez, tem que saber muito bem o que está fazendo. E o Salmo 8, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Vamos ler com bastante atenção. Esse salmo é um daqueles chamados salmos messiânicos, né? Fala sobre Jesus. Vamos ler todos juntos? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visiste.
Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e a glória de honra o coroastes. E deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse texto, Jesus aplicou a si mesmo. Quando ele entrou em Jerusalém, se eu não me engano, e as criancinhas começaram a falar assim: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Esse é um título messiânico. As criancinhas estavam dizendo assim: é o Messias. O Messias prometido chegou, é ele. E aí os fariseus na época falaram assim: mestre, né? Você está ouvindo o que as crianças estão falando? Você está ouvindo o que elas estão falando? Você aceita isso mesmo? Aí Jesus responde assim: vocês nunca leram que da boca dos pequeninos Deus suscitou o perfeito louvor? É esse texto aqui. Da boca do pequenino e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É um salmo de louvor ao Messias. É um salmo de louvor ao Messias. E aí também tem a comparação que Hebreus faz, né? Que Jesus, ele é o verbo de Deus, ele se esvazia, né, de sua glória e assume a posição de homem, né? A lua, as estrelas que estabelecesse, o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Ou seja, Jesus, ele abandona toda aquela glória, se humilha, toma forma de servo, e nessa forma de servo, pela obra que ele fez, né, para justificar o seu povo, o povo que Deus, o Pai, deu para ele, por toda essa obra de obediência ao Pai, o Pai pega então, coroa ele e coloca nele um nome que é acima de todo nome, e o coloca à destra de Deus. Ele senta aqui, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí o Pai dá a ele domínio sobre todas as coisas, nos céus e na terra e debaixo da terra. Pedro vai falar isso lá na pregação dele em Atos dos Apóstolos, né? Em Atos 2, se eu não me engano. Então o que acontece? Jesus, ele tem domínio só sobre os homens? Não, ele tem domínio sobre tudo. Aqui está dizendo bois, animais do campo, aves do céu, peixe. É um jeito de dizer o seguinte, que esse Jesus que morreu, que viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou, e está assentado à destra de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Este Jesus tem domínio sobre todas as coisas que existem, sobre toda a criação. Tem domínio sobre todos os governos do mundo. Tem domínio sobre todos os estadistas do mundo. Todos os juízes da terra, todos os reis, todos os presidentes. Ele domina sobre tudo. O homem pode achar que está fazendo o que bem entende, mal sabe que está com um anzol de Deus no seu queixo. E que a qualquer momento Deus pode ir lá e dar aquela puxadinha. Aí ele vai sentir, o que aconteceu? Aconteceu que você desprezou o Senhor Deus, que está à destra de Deus. Você não está à destra de Deus, você está aqui na terra, deveria servi-lo, é o que o Salmo 2 diz, né?
O Salmo 2 você vai ler algo do tipo: beijem o rei, para que ele não se irrite. Beijem o rei, para que ele não se irrite, vós governantes da terra. Porque em breve vai se lhe inflamar a ira, né? E só os que se escondem nele, só os que confiam nele é que são bem-aventurados. E aí Davi está escrevendo esse salmo como um profeta, né? Lá no Novo Testamento ele é dito assim, né? Os apóstolos falam assim, Davi, ele escreveu, sendo um profeta, ele falou sobre as coisas que o Messias haveria de passar. Então o Salmo 8 já é um dos textos que Davi, como um profeta, está falando, o Messias vai passar por isso aqui, ó. Ele vai deixar sua glória, Deus vai fazer ele um pouco menor que Deus. Lá em Hebreus, menor que as estrelas, né? As estrelas podem ter um sentido figurado para os anjos, né? Lá em Hebreus vai falar assim, fizeste um pouco menor que os anjos, mas você o coroou de glória. E ele finaliza então com um louvor, né? Com um louvor. Talvez Davi não entendesse tudo que ele estava falando quando ele falou tudo isso aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Se ele entendesse nessa época que ele fez esse salmo, tudo que estava envolvido na profecia dele, com certeza isso aqui seria centuplicado, é isso? Vezes 100? Eu não sei. Mas seria intenso, porque ele ia falar assim, nossa, eu estava falando do meu descendente, o Messias, Jesus, e o Senhor, e o meu descendente, ele é o Verbo. O meu descendente é, na verdade, aquele que deu as leis que eu amava. Imagina. Impressionante. Tem que louvar mesmo o Senhor dessa forma. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Muito bem. Muito bem. Vamos uma perguntinha rápida do nosso breve catecismo. 57 é o quarto mandamento. Olha aí. Acho, né? Não é? É o quarto mandamento. Então, a gente parece que já viu, né? Eu adiantei um pouco. Já tinha visto para a gente fundamentar justamente o que, Olivia, né? A Olivia que caiu de paraquedas aqui no nosso culto. O que muitas igrejas desprezam, que nós temos entendido pela palavra de Deus que não devemos desprezar. A guarda do dia do Senhor. Nós entendemos que o dia do Senhor é um dia especial na semana. O domingo, que é o dia primeiro da semana, é o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou nesse dia, ele descansou, né? E nós descansamos com ele. Quando Jesus ressuscita, nós somos, então, plenamente justificados nele. A obra está completa. Assim como Deus fez uma obra em 6 dias, lá na criação, lembra? Primeiro, segundo, terceiro. 6 dias ele trabalhou, no 7º ele descansou, no sentido dele, falou assim, completei minha obra. O homem caiu em pecado. Então aquela criação inicial, ela foi corrompida. Então Deus fez uma obra de recriação, uma nova criação. Essa nova criação, ela foi feita em quem? Em Cristo. Quando que foi completa a obra, que finalizou plenamente nessa obra da nova criação? Quando Cristo ressuscita.
Então, nesse dia, o Cristo entra no seu descanso. Olha só. E nós que pertencemos à nova criação, entramos no descanso com Ele. Nós que cremos em Cristo, entramos no descanso com Ele. Então, nós passamos a honrar e santificar o dia do Senhor, conforme o mandamento de Deus. Lembra-te de santificar o dia do Senhor. Porque em 6 dias fez a sua obra, no 7º descansou. Então nós entendemos que Deus fez a sua obra e quando Cristo ressuscita, Ele descansou. Nós que estamos nessa nova criação, descansamos então no primeiro dia da semana, de uma maneira especial. Não só, vou descansar, deitar e dormir. Não, não é isso. É nos alegrarmos em Deus de maneira especial em todo esse dia. É por isso que nós evitamos, por exemplo, conversas, né, que são lícitas em outros dias, nós evitamos nesse dia. Para nós colocarmos todo o nosso coração, mente, palavras, neste dia do Senhor. Então, esse aqui é o breve catecismo que a gente está usando, do Leonard Van Horn. Não é dele, né? É comentado por ele. O breve catecismo de Westminster foi produzido numa assembleia de Westminster que, se eu não me engano, começou em 1643 e terminou em 1647. Um negócio assim. Agora, dado histórico, eu não estou lembrando com exatidão. Mas foram produzidos vários documentos, entre eles esse aqui, o Breve Catecismo de Westminster. O que é esse Breve Catecismo? São doutrinas bíblicas que são expostas e ensinadas por meio de perguntas e respostas. Então, a pergunta 57, que aqui a gente está, vai perguntar assim: qual é o 4º mandamento? A gente está vendo quais são os 10 mandamentos, né? A gente já viu que o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima do céu, nem do que é embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se prostrará diante dela, não as farás, não se prostrará diante dela, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam seus mandamentos. Então, nós oramos ao Senhor que Ele esteja com as mãos aí no Dante e abençoe, e que sua mãe se volte para ele de todo o coração, para que o Dante e toda a sua descendência depois dele seja abençoada até 1000 gerações. 1000 gerações, assim, é para perder de vista. Deus, Ele é misericordioso, mas Deus também, Ele vai amaldiçoar todos os infiéis. Vai amaldiçoar. Tem gente que não sabe por que está sendo amaldiçoado. Não está sendo amaldiçoado porque muitas vezes está fazendo isso aqui, está tendo outros deuses, está fazendo imagem de escultura para se prostrar diante delas, está tomando o nome de Deus em vão, que é o 3º mandamento. Toma o nome de Deus, pega o nome de Cristo, fica usando com chacota, né? Fica zombando das obras de Deus. E o 4º mandamento, que é o que a gente chegou agora nessa pergunta, é a pergunta: qual é o 4º mandamento? A resposta: o 4º mandamento é: lembra-te do dia de sábado, né? E aqui sábado não é o mesmo que sábado no nosso português e no nosso calendário, né? O termo bíblico é Shabat. O Shabat é um dia de descanso, significa isso, descanso. Shabat é descanso. De forma que o Shabat cristão é o dia do Senhor, o domingo. Como eu já expliquei, o dia que o Senhor ressuscitou e descansou da sua obra de salvação e redenção da sua criação
que caiu no pecado. Né? Também porque Que havia o caído. primeiro dia podia ser segunda, terça, quarta, e no sétimo é domingo. Sim, justamente. Ainda assim seriam 7 numa sequência de 7 dias, né? Ainda assim seria, né? Que a gente trabalha de segunda a sábado, né? Deveria ser isso. É uma coisa para se estudar, para pesquisar, né? Por que a gente tem sábado e domingo no Brasil de descanso, né? Sendo que a palavra de Deus nos dá um dia de descanso. Provavelmente porque quiseram harmonizar, suspeito, né? Quiseram harmonizar Shabat judaico, Shabat adventista com Shabat cristão, que é domingo. Então acabou ficando os dois, né? Biblicamente a gente entende que o Shabat cristão, né, a revelação não parou só no Antigo Testamento, ela continuou até Cristo. Cristo é o nosso descanso. Então lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva. Olha só como que eram as orientações de Deus, né, com relação ao dia de descanso. Não é para você trabalhar, não é para o teu servo trabalhar. Você tem uma empregada na tua casa, aí você vai lá ter o dia do Senhor e deixa ela trabalhando lá. Não, ela vai também descansar. E se ela for uma serva de Deus, melhor ainda, ela vai louvar o Senhor junto com vocês. O teu animal, nem o teu forasteiro, dentro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor. O teu animal aqui, né, o animal era uma força de trabalho. Então você procura deixar tudo tranquilinho, né? Tem gente que leva de uma forma tão zelosa esse mandamento que até máquinas eles descansam. Né? Não vou julgar o zelo dessas pessoas assim, né? Às vezes eu preciso do carro para ir para a igreja, né? Para ir pro... Então... Bom, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muita gente não vai entender o que a gente disse antes sobre o dia do Senhor ser o domingo, né? Porque vai pegar esse texto de Êxodo, né? Do jeito que está aqui, vai falar assim, tá vendo, a Bíblia está dizendo que é um sábado, é o sábado. Sim, meu amigo. Aqui o texto faz referência à velha criação. Cristo ainda não tinha vindo. Quando Moisés quando Deus dá esse mandamento por meio de Moisés, Cristo ainda não tinha vindo, não tinha completado sua obra. Mas o princípio do Shabat cristão era o princípio o quê? Em referência à criação de Deus. Então, como Cristo fez uma obra de recriação e descansou no primeiro dia, nós descansamos no primeiro dia. O que exige o 4º mandamento? Pergunta 58. O 4º mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para que seja um dia de santo descanso dedicado a Ele. Certo? Não sei se a gente leu o compromisso da igreja. Vamos ler esse texto aqui. Mas um texto que eu sempre gosto de citar, esse que está aqui, em Isaías 58. Ele citou 56, 2 a 7. Eu vou ler 2 textos aqui. Tem uma referência de Isaías 52, 2 a 7, que também fala do dia do Senhor. 50 e o quê? 56, 2 a 7. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma,
que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: Senhor, com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Olha só. Porque o eunuco, ele não podia ter filhos, né? E a glória de um homem era encher de filhos a soljava, né? Quem tivesse muitos filhos era bênção de Deus. Aí os eunucos ficavam assim: pô, eu sou uma árvore seca, eu não produzo filhos. E agora? Onde vai ficar minha honra se eu não posso ter filhos? Né? Aí Deus está falando com eles. Falou assim: ó, vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou fazer um memorial a vocês. Vocês que são eunucos, mas que guardam os meus sábados, que honram o meu dia. Imagina Deus falando assim: ó, Davi, né? Dentro dos meus muros, dentro da minha cidade santa e celestial, eu vou te honrar de uma tal maneira. Sabe por quê? Porque você guarda o meu sábado, você guarda o meu dia, você santifica o meu dia inteiramente para mim, você honra o meu dia, você escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. A mamãe sonhou aí com arco-íris outro dia. Você ama a minha aliança, você ama o pacto comigo. Eu vou dar um nome memorial a vocês. E isso daí vai ser melhor do que filhos e filhas. Deus está falando que vai ser melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí no 58, versos 13 e 14, também tem uma instrução e uma promessa que a gente já leu aqui. Se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado, ao dia de descanso, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Uma promessa de Deus, né? Então, assim, ó, minha boca que está dizendo isso. Se vocês guardarem meu santo dia, não pensando em seus próprios negócios, em falar palavras vãs, né? Eu dei o exemplo lá lembra dos vasos, né? Lá de Nabucodonosor, que o filho dele lá, o descendente dele, profanou. O vaso era separado para o uso do Senhor. Ele foi lá e usou para um uso qualquer. É isso que é profanar, entendeu? Você pegar essa garrafa de café e falar assim: vou consagrar ao Senhor. Acabou. Não é para usar para mais nada. Não é para usar para mais nada. E o Senhor mesmo santificou o seu dia. É o dia do seu filho. Então, assim, aquele filho, né? Jesus, que ele falou assim: eu tenho prazer nele. Ele deu um dia só para ele, o dia da ressurreição dele. Nesse dia, a igreja, você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, toda vez a igreja se reunia em que dia? No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana.
E eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, louvar ao Senhor, fazer as coletas. Sempre eles se reuniam no primeiro dia. Por que será, né? Que eles sabiam que Cristo tinha feito uma obra e tinha completado nesse dia. E eles santificavam esse dia de maneira especial. Vamos finalizar com essa leitura aqui. Quer ler, Davi? Lê aqui, ó, o compromisso da igreja. Um compromisso da igreja. A igreja de hoje faz muitas concessões. Em muitas denominações está se tornando evidente que o ensino da palavra de Deus é cada vez menos reconhecido como única regra infalível de fé e prática. É vergonhoso para a igreja que isso seja verdade. No entanto, a outra acomodação perigosa ocorrendo na igreja é a concessão que se faz na esfera da observância do sábado, uma acomodação que está permitindo que o secularismo invada a igreja. Parece que o mandamento, em sua aplicação prática, tem sido em efeito reescrito de maneira a ser lida por muitos. Lembre-se de santificar 1 hora no domingo. Em muitas igrejas atuais foi reescrito novamente para ser: lembre-se de santificar 1 hora no início da manhã de domingo, quando tem o culto matinal convenientemente no primeiro horário, o que habilita uma pessoa a um desencargo da consciência por guardar o mandamento, para que possa se divertir no restante do dia com recreação e lazer. Para esse tipo de pessoa, a igreja significa muito pouco, e para a igreja esse tipo de pessoa significa muito pouco. A história da igreja tem uma importante lição a nos ensinar sobre esse assunto. Os historiadores relataram repetidas vezes que há uma ligação entre a não observância do sábado e a falta de poder da igreja. É certo que essa ligação deve existir. A principal razão pela qual o crente deve guardar o dia do Senhor são as bênçãos espirituais e os privilégios que decorrem dessa prática. Eles acontecem porque os cristãos estão observando esse mandamento do Senhor, um mandamento que continua em vigor nos dias de hoje. Os profetas da antiguidade clamavam contra Israel por seus pecados e incluíam a profanação do sábado como um dos pecados que estava trazendo o juízo divino sobre a nação. De fato, o mundo está precisando de tais profetas hoje. Os cristãos estão olhando para o fim de semana cada vez mais como um convite a atividades seculares, em um lugar de um convite a atividades espirituais. Louvor da boca para fora ao assistir ao culto não basta. O sábado cristão é um baluarte espiritual para a pessoa e para a nação. Assim foi ordenado por Deus. Amém. Lindo. Lindo. Filhão, vamos orar para entregar esse momento de reflexão, de culto ao Senhor, agradecendo a Ele pelas bênçãos e preparando nosso coração para o culto da noite. Que seja uma tarde proveitosa, em meditação na palavra, quem sabe vendo aí uma pregação do pastor Frank Brito, né? Ore. Senhor, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos deu, Senhor, por o Senhor estar a cada dia, Senhor, nos visitando, Pai, e nos dando as suas bênçãos maravilhosas, o pão de cada dia, Pai, por o Senhor estar sempre, Senhor, nos sustentando, Senhor, a cada dia, Pai, curando as nossas dores, Senhor, as nossas enfermidades, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Quero te pedir, Senhor, prepara-nos, Senhor, para esse dia, Pai, para o culto noturno, Pai, que nós iremos louvar ao Senhor, Senhor, de todo o coração, ó Pai. Abençoe, Senhor, esse dia, Pai, que nós louvemos de inteiro coração, Senhor, a Ti, ó Pai. Abençoe, Senhor, essa semana também, Pai, para que nós louvemos ao Senhor a cada dia, Pai, fazendo com que o nosso trabalho seja proveitoso, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos essas coisas, Senhor, e te pedimos, Pai. Amém. Amém.